A complementar a união com B. Quando é que isso é falso? Quando é que isso é falso? Só tem uma possibilidade para isso ser falso. Qual é? P de x é verdadeira, eu estou em A, e Q de x é falsa, não estou em B. Só nessa região aqui que eu tenho isso falso. Então, saiu daqui, eu estou nesse conjunto. A complementar a união B. Tá? E quem é esse conjunto, portanto? Quem é o conjunto formado por cada x em U, tal que P de x é equivalente a Q de x. Então, quem é esse conjunto? É o conjunto formado por cada x em U, tal que isso aqui não Px ou Qx e não Qx ou Px. Aí tem que colocar o parênteses. Ou seja, é A complementar união B, intersecção B complementar união A. Tá aí. Diga. De Px para Qx, mas isso também vai mostrar a implicação de Dx e Px. Não, mas está aqui, esse conjunto aqui. Se eu fiz um, eu fiz outro. Tá? Qx implica Px, é B complementar a união com A. Certo? Entendido aí? Eu pergunto a vocês. Eu faço uma pergunta a vocês. Quando é que o conjunto, está aqui o A, está aqui o B. Quando é que o A está contido em B? Px igual a Px. Hã? Px igual a Px. Não. Quando é que o A está contido em B? Hã? Quando P de x implica Q de x, qualquer que seja o x em U. Tá? E aí eu vou introduzir agora um assunto e depois eu volto para isso aí, que são os quantificadores. Porque os quantificador existencial só tem dois, quantificador existencial e quantificador universal. Que ele forma, a partir de uma família de proposições, uma proposição. Tá? Que é o seguinte, vamos lá. E aí você pede para eu voltar a falar disso aí. Quando é que o A está contido em B? O A está contido em B. Ó, dada uma família de proposições, dada uma família de proposições, você tem uma família de proposições Px, x no conjunto U, tá? No conjunto U, tem-se duas proposições. Tem-se duas proposições definidas dessa forma. Primeira proposição, vou colocar de preto. Proposição Q, que é a seguinte proposição, que escreve assim, cujo enunciado é esse: Px qualquer dadas uma família de proposições, faltou uma coisa, e há um subconjunto de U, fique bem dito, tens
duas proposições definidas usando o A e usando a família de proposições. Primeiro, uma família que eu vou chamar de Q, para não usar outra letra, que é a seguinte. Ela é enunciada assim: PX, qualquer que seja X pertencente a A. Uma família. Isso é uma família dita, família definida, uma família não, isto é, a proposição definida por esta família usando o quantificador universal relativo ao conjunto A. O que é que eu estou dizendo com essa proposição? Px, qualquer que seja x em A. Por definição, isso é definição. Quando é que ela é verdadeira? Quando é que ela é verdadeira? Isso aqui é uma proposição, ó, que eu escrevo assim: Px, qualquer que seja x em A. Quando é que ela é verdadeira? Quando Px for verdadeira em todo x do conjunto A. Não vou escrever isso não. Mas isso é a definição da veracidade desta proposição. Quando é que essa proposição é verdadeira? Quando Px é verdadeira, escrita dessa forma, ela é verdadeira quando Px for verdadeira em cada x em A. E existe uma outra proposição que eu vou chamar de R, que é usando, isso aqui é o quantificador, esse qualquer que seja, é chamado de quantificador universal. Existe uma segunda proposição que é essa, que ela é enunciada assim: existe x em A, tal que Px. E quando é que ela é verdadeira? Quando existe um x em A, tal que a proposição Px é verdadeira. Quando eu escrevo assim, genericamente, de forma abstrata, parece que dá uma travada, né? Em vocês. Mas vejamos um exemplo. Vejamos um exemplo. Ó. Ó. Olha aqui. Com esse exemplo. Voltemos a... Volte aquele... Vou colocar aqui. Proposição aqui. Eu coloco o U igual a A, que é igual a Z. Os dois iguais. Os dois iguais. E a família de proposição é aquela que eu coloco. Pn, tá? N divide 120. N divide 120. Está aí. Gostou do N, não? Hã? O problema naquele momento Qual é? que tinha PN, aí dois pontos. N tava lá. Aí depois tinha X, lá. Depois Z, K, J. E qual é o problema? É porque tu deveria ser a pessoa letrinha para ficar organizado. Ah, meu Deus. Mas a pergunta foi essa. Estava errado? Não tava errado. Não estava errado. Tá? Olha lá. PN. N divide 20. Tá certo? Tá bom? Aí como é que fica a proposição Q? Ó? Proposição Q, da maneira como eu escrevi, qual é? PN, qualquer que seja N pertencente a Z. Aqui, a PN. Vamos fazer a substituição. Qual é o enunciado daqui? Qual é? N divide 120, qualquer que seja N pertencente a Z. Todos entendem esse enunciado? Então, se todos entendem esse enunciado, todos entendem que isso aqui encerra uma proposição. Define uma proposição. Agora, pergunto, esta proposição é a proposição verdadeira?
Olha a força do qualquer que seja, do quantificador universal. Para ela ser verdadeira, é necessário que todo número inteiro divida 120. É verdade isso? Não. Então essa proposição é falsa. Falsa. Tá? Ou seja, para uma proposição desse tipo ser verdadeira, a proposição P de x deve ser verdadeira qualquer que seja x em A. Diga. Posso também escrever valor? Pode. Depois eu vou listar aqui as várias formas de você anunciar, e são necessárias. É necessário você saber as várias formas de anunciar uma proposição desse tipo, usando quantificador universal. Qual é a proposição R nesse caso? Qual é a proposição R? Qual é? Existe X, ok? Existe X inteiro. É N, né? Para ficar organizado, né? Existe N inteiro, tal que... O tal que é separado. Às vezes eu escrevo junto, mas tal que é separado, viu? Tal que PN, né? Faz a substituição. Qual é? Existe N em Z, tal que N divide o quê? 120. É verdadeiro ou é falso? Verdadeira, que basta você conseguir. Como é que você prova que uma proposição dessa é verdadeira? Provando que existe um X em A, tá o quê? Por isso é que diz, esse existe, pode usar também o existe pelo menos um. Mas, gente, se existe, existe pelo menos um. Que diabo é pelo menos um? Quando eu digo que existe, pronto, tá certo? Se existem dois, existe. Se existem três, existe. Se existem quatro, existe. Se a proposição Q é verdadeira, automaticamente a R é verdadeira. Tá bom? Então, existe N em Z, tal que PN. Existe N em Z, tal que N divide 120. Precisa colocar aqui, existe X em A, tal que PX é verdadeira? Não, está implícito isso, tá? PX é verdadeira qualquer que seja X em A? Não, não tem que colocar é verdadeira. É PX. PX qualquer que seja X em A. Existe X em A, tal que PX. Diga. Vejamos isso. Agora você vai ter que aprender a negar. Negar essas proposições. Antes de negar, antes de aprender a negar, vamos ver as várias formas que você tem de escrever. Bom, me permita, tá? Você tem você tem a família de, vou colocar aqui, você tem a família de proposições Px, x em U. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui na sequência da aula. Eu tenho quando dou aula sobre isso. Pronto, tá? Faltou uma coisa, no final da aula eu falo das leis de Morgan, tá? Você tem uma família de proposições, Px, x pertence a U, e isso aqui é uma família, tá? Família. Tem A subconjunto de U, lá. Então você tem a proposição Q. Proposição Q qual é? Px qualquer que seja x pertencente a A. Outra forma de escrever isso aqui, qual é? Px para todo x em A. É outra maneira de escrever isso. Para todo x em A. Ou Px
em cada x do conjunto A. Ou ainda, as várias maneiras de escrever aqui. Tudo a maneira de escrever aqui. Ou ainda, dado x em A, vírgula, px. O dado também é o quantificador. Quantificador o quê? Universal. Tá? O dado é o quantificador universal. Dado x em A, px. Outra maneira de escrever aqui, qual é? Ó, px, qualquer que seja x em A, outra maneira de escrever é o seguinte. O conjunto formado por cada x em A, tal que px. Qual é a maneira de escrever usando a notação de conjunto? Tá? É a maneira de escrever isso aí. Nas notas tem várias outras, tá? Nas notas tem várias outras. Ó. Tá? Deixa eu apagar aqui. Aí responde. Eu acho que eu respondi uma pergunta inicial, não respondi? Para todo. E o existe? Tá? E a proposição AR. Qual é a R? Qual é? Existe x em A, tal que é o quê? Px. Existe pelo menos um. Eu não boto, eu me recuso a botar. Tá? Ou então, px, vírgula, para algum x em A. Tá certo? Entendeu? Deixa eu ver. Ou então, em termos de conjunto. O conjunto formado por cada x em A, tal que px, é diferente do vazio. É uma maneira de escrever usando a notação de conjunto. Tá certo? Deixa eu ver outras aqui. Tá? Pode mudar, tá? Pode mudar. R para algum x em A, px, ou então em algum x em A, px. As várias maneiras de escrever esta proposição. Tá? Aqui pode mudar também, ó. Pode mudar aqui também. Aqui você pode dar qualquer que seja, também é permitido, ó. Qualquer que seja x em A, vírgula, px. Agora, uma coisa que você tem que saber: negar proposições que envolvem os quantificadores universal e existencial. Tá? Quando é que você nega? Como é que você nega estas... Posso apagar aqui? Posso?